Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos de todo o Brasil e de todo o mundo. Aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos a esses canais que ajudam você a questionar esta realidade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, estão sempre com a gente. Obrigado pelas ajudas de vocês, meus queridos, gratidão imensa. Quero agradecer as pessoas que nos assistem, estão sempre nos assistindo e doando suas atenções e utilizando nossos vídeos, nossos conteúdos para que vocês possam resolver os seus dilemas, né? Para mim não tem algo melhor do que ter todos vocês juntos com a gente. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui e hoje tem um convidado especial aqui comigo, que é o Michael, né? E o Michael hoje vai relatar algumas experiências bem interessantes dele. Hoje o vídeo é cheio de assunto, né? É um vídeo que vai acompanhar vocês aí durante o final de semana, né? E depois, posteriormente, nos dias sequentes. Bom, pessoal, queria fazer uma pergunta para você. Olá, Michael, tudo bem? Bem. Tudo jóia? Já. Fala-se, tudo bem, pai? Tudo bem, pai. Ah, tudo bem. Tô firme. Tô firme. Tô firme, né? Antes de você começar, só para realçar, melhorou? Melhorei o quê? Saiu o encapetamento? Não, eu tô bem, eu não tô com o capeta, não. Eu sou o capeta, entendeu? Saiu o capeta. Eu sou o porque capeta. Hoje você tá pegando o espírito pelo pescoço, né? Rapaz, Nossa hoje eu estou exalando densidade. Tá, desde cedo. Tá difícil conviver comigo, Michael? Tá. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você. Tem muito... Ah, não gosto do Marcelo, não. Ele me magoa. Ele é muito grosso, ele é muito estúpido. Ele fala coisas que me magoam. Ô, Michael, desde quando eu pus você no meu colo e passei a mão na sua cabeça? Nunca, né? E você, como é que eu sou? Rígido com você? Mais do que rígido, né? Mais do que rígido? É chato, Insuportável. insuportável. Rapaz, você não tá entendendo, não? Mike, você é burro, cara! Você é burro! Você não entende as coisas, não? Seu burro! Muito pior, né? Ah, muito pior? Quando você vem pedir conselho, como é que eu faço? Vai assistir filme. Vai assistir vídeo, rapaz. Tem obrigação de passar. Deixa de ser preguiçoso. Tá achando que você é melhor que todo mundo? É assim? Sim. Rapaz, eu fico encabulado. É assim, Fabiana? Ah, é terrível, né? Tem pessoa que acha que eu insuportável. sou... Tipo assim... Oi, meu querido. Deixa eu ouvir você, o seu relato. Olha... O que eu posso te dizer é que você vai conseguir. Eu creio. Não, isso aí não sou eu. É só eu, Fabiano. Não, O dia que vocês verem esse você Marcelo não é o assim. Cronis. Você não é assim. Porém, eu só cortei você no começo aí, falando que você tinha saído, porque é o seguinte, pessoal, ele passou a manhã inteira fazendo raiva, né? Hoje eu acordei do avesso. Hoje eu tive que resolver um BOC de um documento. Eu liguei pro cara, falei pra ele, Francis, é o seguinte. Você resolve isso pra mim hoje. Não deixa eu ir aí, não. Porque se eu for ir, a gente vai resolver todo mundo junto. Resolve isso pra mim, eu preciso disso até 10 horas da manhã. Acordei hoje, 7 horas da manhã, pra resolver um pepino aqui em Uberlândia. O cara me enrolando, liguei pra você, resolve isso hoje, senão eu vou ir. Se eu for ir, nós vamos conversar todo mundo, você pode ter certeza. Rapaz, 10 horas, 10 e meia. Pode me buscar, tá aqui, tá pronto. Deu tudo certo, Obrigado. E hoje eu fui, hoje eu tô... Aí o que acontece? Aí não sobra só pra um, tá assim, ó. Não sobra pra um, sobra pra mim, viu, pessoal? Aí ele hoje tava encapetado, hoje ele já levantou assim, ó, eu tô com muito mal-estar, não é pra Hoje eu acordei cara, assim, ó, não tô com graça com ninguém. Fabiano, não quero papo. Você nem olha na minha cara. E não é assim, Maico? Tô com pra ninguém hoje, não. Hoje eu tô com o cão. Hoje nem o capeta quer me ver. Aí o dia vai passando, você vai só desgraçando o dia. Mas quando eu tô aqui com vocês, aí eu alivio, né? Eu Devia alivio. ser assim o dia inteiro, né? Como? O
Do mesmo jeito que você tá gravando o vídeo, Eu não sou assim o dia inteiro. tira o capeta do corpo e vai... Quando eu faço o vídeo, eu tô sem o capeta. Aí quando eu desligar a câmera, eu sou o capeta. Saca o capeta 10 vezes, né? O capeta 10 vezes. Tô falando pra vocês, né? Tem gente que não suporta. Eu sou insuportável, né? Vocês ficou com dó da minha mamãe ontem? Vocês ficou com dó da mamãe? Da minha mamãe ontem, é? Achou lindo? Deixa eu falar pra vocês. É lógico, ela tinha os critérios dela, Márcia, com o Carlos, né? Vocês odiaram a minha avó, né, Maria, que dizia que a desgraça pelada ia buscar ela. Vocês odiaram ela, não odiaram? Odiaram ou odiaram a minha avó? A minha avó que fez tudo aquilo com a minha mãe, né? Pois bem, quando minha mãe morreu, ela voltou a ser, né, o eu maior dela. O eu maior dela assumiu rápido, em vista do comum. E aí, Márcia apenas virou uma estatística da Terra que existiu. Sabe aonde estava a minha mãe? Obedecendo, digamos, ordens da mãe dela no plano astral, que é uma baita de uma reptiliana negra. Não é Draco, não. Reptiliana negra. E minha mãe está lá, obedecendo as ordens da mãe dela tridimensional, que é um ser reptiliano, como a maioria dessa terra é, obedecendo. Vocês têm dó de personagem? Hã? Tá bom, é bonito. A história da minha mãe é bonita, né? Ela não traiu meu pai, foi bem honesta, mas foi apenas uma ilusão de personagem. É por isso que eu não tenho raiva do Carlos. Porque era um complô. Era um complô reptiliano. Ela, a mãe dela, o Carlos. É. Um complô. E muito disso preparado para minha chegada. Eu vou dizer para vocês, viu? Aquela reptiliana diz, é isso, e a Calista, que é o ser da minha mãe. Amém, sim, senhora? E aí? Sabe o que é? Vocês acham muito poético a vida na terceira dimensão, porque Jeová coloca a vida na terceira dimensão de forma poética quando é uma merda. E aí quando a pessoa morre, acaba. A Márcia acabou. A Márcia, que teve uma história trágica, triste, uma história... Foi uma mulher digna, honrosa, né? Pro marido, Carlos. Assim que morreu não existia. E aquela reptiliana que veio aqui como a mãe dela é um ser que ela estava lá batendo continência. É tudo armado isso daqui. Quando eu morrer, acabou. E vocês se apegam nas coisas da terceira dimensão, hein? Cambada. Quando morrem... Não tem ser de luz, anjo, esperando vocês, não! Ah, do outro lado é trevoso! É trevoso. Cuidado com 2020. 2020 é o ano da queda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão preparando já o pouso para Nin, no modo simbólico de dizer... Já praticamente, já estamos em Nin, vocês não percebem, a nova Terra. Eles estão já preparando, digamos, sabe quando o procedimento de pouso de um avião, os Greys, eles já estão preparando o procedimento de pouso em Nin. E quando chegar em Nin, eu saio da Terra. Eu vou sair da Terra, eu vou me retirar do planeta Terra. Quando o Michael tinha mais ou menos uns 14 anos, 13, eu cheguei nele e falei, olha, eu não sou seu pai,
Isso entre nós não existe. Foi ou não foi, Mike? Até mais novo. Até mais novo? Você era o quê? Uns 12 anos? Falei, olha, eu não sou seu pai. Ele, né? Como assim? Falei, eu não sou seu pai. Eu sou um ser cósmico, assim como você. Eu possuo conhecimentos e habilidades que podem te tirar desse planeta. Você não é isso que você acha que você é. Achei que você tava até zoando na hora. Mas se você confiar em mim e você acreditar em mim, acredite, eu vou te tirar daqui. Porque na realidade, lembra quando eu disse pra você que ninguém sai? Falei, olha, existe um grupo de seres que são prisioneiros eternos. Esses nunca se libertam. Eles são tipo uma moeda rotatória no sistema draconiano de Jeová. Então existem seres que nunca deixarão as garras de Jeová, mas nunca vão sair das garras de Jeová. E eu cheguei nele e eu falei assim, olha, eu tenho como te tirar daqui. Se você confiar, acreditar em mim, um dia eu tenho conhecimentos que vai te tirar daqui. Foi ou não foi? Tô mentindo no dia que eu te falei isso? Falei, não sou seu pai. Não existe isso. Eu já vou te ensinar agora o que é a verdadeira realidade, porque todos que estão aqui são pessoas que estão presas eternamente. Nunca, jamais, nunca em qualquer história cósmica sairão daqui. Mas eu tenho como te tirar daqui. Foi ou não foi? E eu falei, nós teremos um bom tempo de vivência aqui. Então nós estamos no procedimento de pouso para mim. Eu estimo por algumas coisas que eu percebo que talvez posso estar errado, mas eu vou arriscar. Talvez daqui a 5 anos, talvez, a não ser que aconteça algo, mas nós não sejamos mais essa terra que nós conseguimos ou acreditamos estar. Então eu falo para vocês, lembra do último vídeo eu disse para vocês, vocês nunca estiveram tão perto de ir para casa. Eles sabem disso, os dominadores sabem que vocês estão muito próximos de se libertar, talvez de estarem presos aqui há milhares ou milhões de anos nas mãos deles, na contagem tridimensional. Eles também sabem que vocês estão, como eles estão já no procedimento de pouso para Nin, a nova terra, o que acontece? Por isso eles estão usando... eu tenho informações que esse foi o último reset. Reset não, perdão. O último loop temporal. O último. Porque agora eles vão estabelecer o pouso na nova terra. Mas eu disse para vocês, vocês nunca estiveram tão perto de alcançar as estrelas e se libertar. Vocês que estão aqui há milhares de anos presos. É sério. Então eu digo para vocês, cuidado com os seus desejos, cuidado com seus intentos carnais, tridimensionais. Cuidado com o que você vai buscar e desejar este ano. Jeová está atento e Jeová pode simplesmente usar os seus desejos, as suas vontades para te mandar os seus aprisionadores. Cuidado com aquele que chega do nada, simplesmente como um príncipe encantado em sua vida, uma princesa, ou aquele grande sócio, ou aquele grande cara que caiu do céu para te ajudar a subir financeiramente. Cuidado com o que está chegando em 2020. Namorados, casamentos, amigos, os amigos novos que vocês estão fazendo em 2020. Cuidado, 2020 é um terreno muito hostil. E é um período onde eles estão trabalhando. Enquanto você dorme, eles estão trabalhando para aprisionar vocês. Então, 2020 não é um ano de ambições ou realizar desejos. É um ano de muito cuidado. Tanto que eles pararam a terra. Então, muito cuidado. Porque às vezes aquele que aparece como caiu dos céus. Lembrem da minha frase. Vocês nunca estiveram tão perto de ir embora
para casa. Vocês nunca estiveram tão próximos de voltar para as estrelas. E Jeová não vai querer deixar vocês sair. Mas ele não aprisiona, ele não amarra vocês, ele vai fazer vocês desejarem estar aqui, criando sentimentos, paixões, desejos de tudo quanto é espécie. Cuidado com 2020. Cuidado com os seus desejos. Eles podem se tornar realidade. Cuidado com o que você deseja esse ano. Jeová quer lhe dar. Mas ele sabe o motivo pela qual ele pode lhe dar. Novos amigos, amores, até sócios de empresas. Esse ano não é um ano de você fazer sociedade com ninguém. Não é ano de namorar, não é ano de casar, não é ano de se manter-se com todo cuidado. Todo cuidado é pouco em 2020. Lá no dia, se eu não me engano, 31 de dezembro, eu disse que 2020 era o ano da queda de muitos. E Jeová está trabalhando para isso. Cuidado com os seus desejos e aquilo que você quer. Porque na realidade, os teus desejos, os teus anseios, as tuas vontades pode ser a tua grande armadilha. Essa é a realidade. E as pessoas vivem aqui, vivem felizes, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, mestres ascensionados, acreditando que vocês vão morrer e vão para o céu. Vão chegar lá e vão encontrar seres de luz recebendo você. Oh, que coisa, que bebê! Que coisa linda, espiritualistas! Eu até me emociono. Peraí. Eu até me emociono com essa luz de vocês, com esse excesso de esperança nas séries de luz salvando vocês. Ai, eu fico emocionado. Só que não. Você está esperando você morrer? Vocês acham que quando eu chegasse lá ia estar a Márcia? Marcelo, meu filho. Jesus, Buda, Krishna, mestres ascensionados, pleiadianos, arcturianos, esperando vocês, espiritualistas. Oh, bebê. Vamos lá. Eu vi uma entrevista de um médico aqui do Brasil que ficou internado devido ao vírus mortal criado justamente para esse período de 2020, né? Por quê? Muitas pessoas estão relatando e estão experimentando sensações e visões do plano astral ou do plano espiritual. Teve um médico brasileiro que disse, olha, eu me vi delirando. Os que estão em estado de coma estão relatando delírios no estado de coma. E o médico disse que ele estava vendo grandes besouros andando por todos os lados. Ele estava num lugar e ele estava vendo grandes besouros andando. Eu estava delirando e, nossa, eu via os besouros grandes andando. Era apavorante tudo aquilo. E ontem eu achei uma coisa bem interessante, né? Roqueiro diz ter conhecido Satanás durante coma de... Eu nem vou falar o nome, porque o YouTube você fala o nome, né? Da coronga, né? 19. Roqueiro diz ter conhecido Satanás durante coma na coronga, né? Ele não é tão legal quanto eu achava. Vamos essa matéria, porque hoje tem muita coisa pra gente debater.
baterista do Death Angel, ó, tem que falar em inglês, ó, Death Angel, o anjo da morte, né? Will Carroll passou 2 semanas em coma em um hospital de São Francisco. O músico Will Carroll disse ter conhecido Satanás durante seu período em coma após ser diagnosticado com coronga, né, 19. O baterista do grupo de metal Death Angel passou 2 semanas em coma com auxílio de um respirador no California Pacific Medical Center, ó, né, no Centro Médico Pacífico da Califórnia, né, em São Francisco. Novamente acordado e se recuperando de seu período com a doença, Carroll expôs sua experiência durante o período em coma em entrevista ao jornal San Francisco Chronicle, né? Em seu relato, o artista de 47 anos contou ter sido diagnosticado assim que a banda retornou de uma turnê na Europa no início de março. O músico contou que passou por grande parte de seu período em coma, sonhando que estava no inferno, fazendo companhia a Satanás, uma mulher que o transformou em um monstro semelhante ao vilão Jabba. Jabba é aquele forte. Hoje eu não tô muito parecido da minha forma do Jabba não, né, Michael? Tô quase parecendo o Jabba. Ô, meu pai, me ajuda a emagrecer, né, pai? Tô parecendo o Jabba de Star Wars, que desgrama, né? Mas, pra vocês terem uma ideia, fazendo companhia a Satanás, uma mulher que o transformou em um monstro semelhante ao vilão Jabba da franquia Star Wars, né? Em seus delírios, ele disse que não parava de vomitar até sofrer um ataque cardíaco e morrer, né? Então eu acordei, ele estava tendo um ataque, vomitando, tendo um ataque cardíaco, aí quando ele morreu lá, ele acordou aqui. Então ele continua. Então eu acordei no hospital com vários tubos entrando e saindo de mim, tinha uma enfermeira do meu lado e perguntei para ela, ainda estou no inferno? E ela me ignorou, contou o artista. Bom, pessoas relatando estarem em lugares densos e obscuros, né, em coma. Até que ele fala, né, ó, olha que legal, olha que interessante. O músico contou que passou grande parte de seu período em coma, sonhando que estava no inferno, fazendo companhia a Satanás. Satanás, que eu já disse para vocês, são Dracos, que eles mesmo colocam a imagem, né, de Dracos, podem ser Argons, na companhia de Argons. E você não pensa que você vai chegar no plano astral e você vai chegar, oh querido, sejam bem, igual aquela novela da viagem, né? O seu amor chamou meu regressar. Aí o pessoal morre, aí tem aquele muro gigante, aquelas pessoas de branco, todo mundo, seja bem-vindo a uma nova história, um novo momento. Aí de repente aparece um de preto, né? Com os olhos assim, o Alexandre, eu vou matar você, eu vou entrar em você. Eu vou fazer você se tornar aquilo que você não é. Alexandre, você vá para a luz, Alexandre. Vá para a luz, Alexandre. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Né? Quem não assistiu? Gente do céu, minha mãe assistiu aquela novela. Minha mãe assistiu aquela novela quando ela estava ao vivo, assim, no momento. E a minha mãe assistiu uns 3, vale a pena ver de novo com aquela novela. Oh, meu pai não tá aguentando mais ver aquela novela, viu? Né? Então, se você não acredita que você vai chegar lá e você vai encontrar aqueles, igual na viagem, né? Aquela cidade, aquele muro branco, aquelas pessoas de roupa branca. Oi, querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso lar. Aqui você será tratado, você será acolhido e você será trabalhado para experimentar uma nova realidade. Rapaz, não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Quando as pessoas vão pro astral, por isso que você não se lembra de lá, né? Porque você tem que, de uma certa forma, digamos, vamos dizer assim,
evoluir, né? Como é que você vai aprender com algo que você nem lembrou que você cagou pau antes? Como é que você vai lembrar que você tem que consertar uma coisa que você cagou antes? Como é que você conserta algo que você nem sabe que você fez, pô? Né? E aí o que acontece? A pessoa, igual o médico na rua que tava num lugar, que tava besouros grandes andando pra todo quanto é lado. Astral, né? E ainda por cima, o cara disse que estava com Satanás. E tinha uma mulher que transformou ele em diabo. Sabe o que é o diabo? Sabe o que é o diabo? É o inimigo lá do Star Wars. Se você não assistiu o filme Star Wars, o Império Contra-Ataca, o Retorno do Jedi, você vai entender que é o Jabba the Hutt. E o que acontece? O cara diz ele, na interpretação, no entendimento dele, que a mulher o transformou em Jabba. Mas Jabba é um ser que não é humano. Ele estava num lugar onde tinha um ser que era diabólico, tinha chifre, tinha asas, e ele parecia o Jabba the Hutt. Só que não era ele, talvez, o personagem. E ele achou, pô, ela me transformou nisso. Mas era ele, na realidade, um ser que ele assimilava com o Jabba the Hutt. Não poderia ser aquela forma real dele. Ele estava lá confraternizando, né, com eles. Ele achou que foi transformado naquilo, quando na realidade aquilo era ele. E ele começou a vomitar, ter um ataque cardíaco, ou seja, instabilidade energética no astral. Pá, voltou para o mundo real, voltou como personagem, né? Então vou só pra gente pular para outras coisas. O músico contou que passou grande parte do seu período em coma sonhando que estava no inferno, fazendo companhia a Satanás, uma mulher que o transformou em um monstro semelhante ao vilão Jabba da franquia Star Wars. Em seus delírios, ele disse que não parava de vomitar até sofrer um ataque cardíaco. Ele não parava de vomitar lá até dar um ataque cardíaco e morrer. Ele morreu no sentido da percepção, ele achou que morreu lá, porque ele acordou aqui. Então eu acordei no hospital com vários tubos entrando e saindo de mim. Tinha uma enfermeira do meu lado e perguntei para ela, eu ainda estou no inferno? E ela me ignorou, contou o artista, né? Segundo Carroll, sua experiência com o Coronga, né, 19, tende a ser um marco em sua vida. Ele disse ter planos de abandonar o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de drogas recreativas. Maconha é recreativo, ayahuasca é recreativo, né? Ou todas essas porcarias, crack, cocaína e tudo mais. E também o cigarrão também, viu? Cigarrão é uma droga recreativa. Ele também disse acreditar que as orações de amigos, aí ele já começa a acreditar até numa espiritualidade. Ele também disse acreditar que as orações de amigos e familiares tenham ajudado a sobreviver. Eu ainda vou continuar a ouvir o meu metal satânico e a ouvir as bandas que gosto, disse Carroll. Mas em relação à minha vida pessoal e a experiência pela qual passei, já não acho Satanás tão legal quanto eu achava. Pra vocês terem uma ideia, o astral não é legal não, gente. Aquela história lá do nosso lar, quando você morrer, você vai entender porque você não se lembra de nada e não sabe o que vai acontecer. Nada, nada, nada mesmo. Mas tá bom. Continuando, encerrando essa parte, viram que o astral, pessoas estão dizendo, estarem delirando, mas elas estão contando coisas que para um tridimensional é bem desagradável, bem desagradável. E eu quero mandar um beijo bem grande, um abraço bem grande para a minha amiga, a Regina Benevides. Regina, você sabe que eu meditei muito para você na sua cirurgia, como também para a recuperação do meu amigo, né, o Marcos Benevides, que me mandou um relato. O Marcos falava comigo, eu falava, Marcos, quando o Marcos sofreu um infarto, ficou internado no hospital, abri uma campanha de meditação particular em prol do Marcos para a recuperação dele. A Regina me procurou desesperada, pô, ajuda o Marcos, né? Marcos, Regina é uma pessoa que te ama, viu? E Regina sempre pedindo para que eu estasse o apoiando energeticamente. E eu não hesitei, eu fiz, porque você sabe que eu gosto muito de você.
sabe disso. Assim como eu gosto de todas as pessoas no meu trabalho, e eu medito sempre para todas as pessoas, mas no seu caso em específico eu fiz. E o Marcos falou, pô, eu ainda quero mandar para você o que aconteceu comigo, Marcelo. Tem um relato. Falei, Marcos, o dia que você, seu coração sentir, o dia que você, não preocupa, o dia que você falar assim, eu vou mandar, eu senti agora, é o momento, é os seres que estão mandando você fazer. E você mandou para mim hoje pela manhã, ali o seu relato, né? Quero que você, meu amigo e minha amiga, preste atenção neste relato. Até o Michael tá aqui também para a gente conversar. O Michael tem algumas experiências bem interessantes. Bom dia, Marcelo e Fabiana. No dia 17 de janeiro desse ano, tá, pessoal? No dia 17 de janeiro, sexta-feira, comecei a passar mal de madrugada em casa. Dores nos dois braços e algo esquisito como se fosse apagar. Achei que era dores musculares. Tomei remédio para relaxamento muscular, mas não passava. Então fiquei olhando para o céu através da janela e fiz as esferas de proteção. Não para a casa, mas para o meu corpo. E a dor dos braços e o mal-estar passou. Quero que você preste muita atenção, que vocês estão me ouvindo. Presta muita atenção nesse relato. Bom dia, Marcelo e Fabiana. Vou até começar. No dia 17 de janeiro, sexta-feira, comecei a passar mal de madrugada em casa. Dores nos dois braços e algo esquisito como se fosse apagar. Achei que era dores musculares. Tomei remédio para relaxamento muscular, mas não passava. Então fiquei olhando para o céu através da janela e fiz as esferas de proteção não para a casa, mas para o meu corpo, e a dor nos braços e o mal-estar passou. Nos dias seguintes, não tive o mal-estar, mas a dor nos braços continuava. Na segunda-feira, fui dirigindo até o hospital. Chamei o Uber, mas ia demorar. Mas se eu fosse dirigindo, ia demorar mais do que se eu fosse dirigindo. Chegando ao pronto-socorro PS, falei das dores nos dois braços e do mal-estar e fui encaminhado para a sala para receber soro e tramal, remédio para dores. E pelo meu histórico de já ter feito anteriormente 2 angioplastias, o médico pediu exames complementares de sangue. Quando saiu o resultado, me informaram que eu havia tido um infarto dias atrás. E me levaram urgente para fazer o cateterismo, no qual foi avaliado que houve várias lesões nas veias e uma nova angioplastia. Foi avaliado que houve várias lesões nas veias e que uma nova angioplastia estava descartada. E eu deveria passar por uma revascularização cardíaca, ou seja, colocações de ponte de safena ou mamária. No dia 25 de janeiro fui operado. Me colocaram 3 pontes de safena, uma mamária, e saindo da cirurgia já na UTI, quando acordei, sentia muitas dores do dreno do pulmão. Essas dores foram aumentando até se tornarem insuportáveis. No dia seguinte e no próximo, que colocaram um dosador de morfina para eu controlar as doses. Mas mesmo assim não passava, pois a dose era cronometrada para no mínimo cada meia hora. Eu tomava a dose, mas minutos depois estava com dor novamente. Aí me deram direto injeção de morfina com dose maior, mas mesmo assim o efeito passava logo. Então resolvi fazer as esferas de proteção, pois elas me haviam salvo de ter um infarto fulminante. Foi o que eu pensei também, Marcos. Eu comentei isso com a Fabiana, falei, poxa, as esferas não deixaram ele desencarnar no dia que ele passou mal. Foi por ele olhar os céus pela janela
e dar aquela sensação de encontro cósmico e fazer o quê? A esfera de proteção já infartando, que elas não deixaram você morrer. Não deixaram você morrer. A esfera te manteve aqui pela sua energia. Pensei da mesma maneira que você, Marcos. Depois que... Aqui, ó. Aí me deram direto injeção de morfina com dose maior, mas mesmo assim o efeito passava logo. Então resolvi fazer as esferas de proteção, pois elas me haviam salvo de ter um infarto fulminante. Pois a família do meu pai toda tem problema de coração e 90% morreram de infarto fulminante. Depois que fiz, aí o Marcos fez a esfera, lá no hospital, morrendo de dor, morfina nem dando conta. Depois, então ele fez a esfera, né? Depois que ele fez a esfera, olha o que acontece, presta atenção. Depois que fiz, adormeci. E quando me deparei, estava dentro de um túnel, todo feito de cristais, como se fosse a fortaleza da solidão do Superman, com aproximadamente 2,5 metros de diâmetro. Olhei para frente e vi uma luz muito forte e fiquei parado, olhando para a mesma. Quando ouvi a sua voz me dizer, a voz minha, do Marcelo, quando ele ouviu a minha voz do Marcelo Marins dizer. Até vou voltar um pouco. Olhei para frente e vi uma luz muito forte e fiquei parado olhando para a mesma, quando ouvi a sua voz me dizer, saia daí, corra! Não pensei 2 vezes. Dei meia volta e comecei a correr. Comecei a correr no sentido contrário, para a escuridão. Neste momento, senti um alívio tão grande. Me senti protegido. Sentia que o meu corpo estava sendo tocado em todas as partes dele. Então a escuridão começou a dissipar, ou seja, a acabar um pouco. E o que vi foram dezenas de serpentes negras com olhos brilhantes negros de aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, serpenteando e fazendo movimentos que faziam com que o meu corpo começasse a subir. E eu fui subindo até que fui deixado num grande salão escavado que se encontrava no subsolo. Imediatamente parti para cima da parede do salão, iniciando uma caminhada para cima. O solo e as pedras simplesmente se desmanchavam com a minha caminhada. É como se eu tivesse a força de um tatu. Até que cheguei à superfície. No início fiquei de cócoras e olhando para os meus pés, eles eram enormes, com garras imensas na cor vermelha. E os meus pés eram negros. E fiquei de pé. Eu era imenso, um ser gigante. Me sentia muito forte e poderoso. Sentia como que um peso nas costas. Não sei se eram de asas ou de armadura, de uma armadura. Senti como que um peso nas costas. Não sei se eram de asas ou uma armadura. Eu estava em cima de uma montanha. Abaixo ficava uma planície imensa. À minha direita conseguia ver o sol na cor meio azulada. Sol na cor meio que azulada. O céu era alaranjado com amarelo.
O solo era puxado para o alaranjado mais o vermelho. E olhando para frente naquela planície, vi milhares de seres de cor negra marchando em direção a este sol. Depois disso, não consigo me lembrar de mais nada, mas foi tão marcante que hoje eu o estou descrevendo como se descrevesse na mesma hora que acordei. Aí o Marcos, não precisava disso. Desculpa, mas não consigo mandar em PDF. Tive que copiar e colar. Meu amigo, são apenas detalhes. Interessante, né? Houve uma conexão com o seu eu superior. Não é esse relato parecido com o relato, muitas vezes, que o Michael diz do sol azul, do céu laranja? Quem nunca ouviu os relatos do Michael, ele narrando da mesma maneira? É ou não é? É ou não é, Michael? Não é? E o Michael tem passado por experiências muito interessantes, né? Queria que você contasse para mim a primeira experiência. Chega mais perto aqui, põe a cadeira perto do seu pai tridimensional. Aquelas que você... O Michael tem experiência todo dia, só que não me conta. Da Lamborghini? Da Lamborghini. Pode contar essa da Lamborghini. Moleque, vocês sabem, gosta de carro de corrida, carro Lamborghini, Ferrari. O que aconteceu? Eu sonhei que tava eu, a Marcele, você e minha mãe dentro de um carro. Fala mais alto. Eu sonhei que tava eu, você, a Marcele e minha mãe dentro de um carro, né? Você tava dirigindo o carro, só que do lado do carro passava uma Lamborghini cinza. Lamborghini, aquele carro Lamborghini Sport. Aquela aventadora, sabe? Muito aventadora, bonito. sim. Exatamente. Cinza. E eu olhava, só que não tinha ninguém dirigindo. A Lamborghini estava sozinha. Sozinha, andando sozinha. Sozinha, não tinha nenhum motorista. E tava o quê? A gente tava onde? Parecendo numa estrada. Numa rodovia? Sim. E a gente tava no carro? Sim, ela passou bem devagarinho, a uns 2 metros do lado do carro. Do carro, exatamente. Sim. Aí eu olhava e você, a minha mãe, a Marcele não via. Nós não víamos essa Lamborghini. Não. Eu estava dirigindo, nós estávamos no carro, seguindo em frente, você estava dentro. Então passa essa Lamborghini lateralmente. Nós não, como se nós não o tivesse percebendo ou visto, estávamos normal olhando para frente. Sim. Mas você olhou para o lado e ela estava passando do lado do carro. Do lado do carro. E ela não tinha ninguém, ela estava vazia. Estava vazia. Pode continuar. Quando eu vi aquela Lamborghini, sabe aquele sentimento que você tem de ter as coisas? Desejo de querer ter. Passar, eu queria isso. Ter aquelas melhor placa de vídeo, melhor carro, melhor moto, melhor casa, apartamento, tudo. Sim. Tudo. Sim. Bateu esse desejo muito grande de ter tudo. Nessa hora? Exatamente. Nessa hora você sentiu um grande desejo de compulsão de ter as coisas. De ter as coisas, exatamente. Sim. Na hora que a Lamborghini passou perto do carro, e você foi o único que viu ela. Fui o único. Por quê? Um carro daquele de corrida, você normalmente teria gritado, nossa, Mike, olha aqui do lado. Você não prestou atenção. Se eu ver uma Ferrari, nossa, oh meu pai do céu, que coisa linda. Né? Muito bonito. E quando eu vi o carro, eu fiquei num sentimento assim, nossa, eu queria ser tanto rico. Queria ter as coisas que eu tanto desejo, né? Só que nessa hora, eu não sei se foi dentro do carro, mas eu escutei a sua voz falando assim, ó. Então você escutou a minha voz na sua mente. Exatamente, na minha mente. Falando assim, ó. Eles vão te oferecer, mas não aceite. Desse jeito. Você ouviu dentro do carro? Dentro do carro. Aí, beleza. Como se eu estivesse falando mentalmente com você. Exatamente. Eles vão te oferecer, mas não aceite. Tudo bem. Depois que eu vi o carro, que eu fiquei nesse desejo, o meu sonho cortou. Sim. Ficou tudo escuro. E eu fui pra dentro do banheiro da minha antiga escola. Dentro do banheiro de onde vocês estudavam? Onde eu estudava. Lá é muito brilho dentro do banheiro lá. Muito escuro. E grande demais o banheiro. Muito grande, muito.
E eu lembro que eu tava lá dentro e lá no fundão, lá no último banheiro, né, de porta, eu lembro que eu vi um rabo muito grande saindo de lá de dentro. Um rabo? Um rabo, exatamente. Como se estivesse saindo do banheiro por trás, assim, descosta, Sim, sabe? Aí eu lembro que eu chegava mais perto daquele banheiro e saía um ser muito grande. De dentro. Muito grande de dentro. Eu não vi a cor com clareza, porque o banheiro tava muito escuro. Tava penumbra? Tava penumbra. Não, mais que penumbra. Tava noite, escuro mesmo. Muito escuro. Você via só a silhueta. Só a silhueta. E ele tava com o olho amarelinho. Certo. E ele chegava e falava assim, ó, um dia você ainda vai aceitar. Ele falava isso pra você? Pra mim, exatamente. Aí eu ficava olhando pra ele e falava assim, não vou aceitar. Aí ele, não, um dia você vai aceitar. Aí ele entrava dentro do banheiro, aí sumia, ele não mais aparecia. Aí eu lembro que eu acordava. Certo. Aqui. Qual que foi aquela outra que você me contou na sala? Qual? A dos cachorros ou a do palácio? A do... sei lá, você nem me conta mais suas experiências, pô. A do Você conta tudo pra sua mãe, cara. A do palácio é dos seres gigante. O véu. Não, como é que é? Essa você não me contou não, meu irmão. Você contou pra sua mãe. E pra mim, que negócio? Fala essa daí pra mim. É o seguinte, eu tive um sonho, né? Que eu tava parecendo que eu tava em cima da muralha da China. Aquela muralha muito gigante, né? E tinha muita gente, só que não era uma muralha. Era parecendo um castelo super gigante. Que tava em cima de uma montanha. Sim. Quando eu tava lá em cima, tinha muito mais pessoas lá também. Devia ter mais ou menos mais de... lá dentro mesmo, devia ter mais ou menos umas 180 mil pessoas. Era muita pessoa. Maiores, né? Eu tenho certeza que eram maiores. O céu tava um céu lá para 7h40 da noite. Um azul bem escuro, indo pro preto, né? E sabe quando o sol tá se pondo? Que as nuvens elas ficam meio que laranjadas, as bordas. Tinha um tanto de nuvem que elas estavam desse jeito, né? E eu lembro que eu olhava assim, nossa, era muito bonito o céu. Tava cheio de nuvem, que elas estavam meio que alaranjadas, com o céu bem escuro. Aí eu lembro que tinha um cara do meu lado e ele falava assim, ó, eles chegaram. Eles chegaram? Esse cara do seu lado? Como é que era esse cara do seu lado? Não sei. Certo. Eu não tive clareza nele. Certo. Quando ele falou isso, as pessoas começaram a entrar em pânico e entrar para dentro dos quartos, dentro daquele palácio, sabe? Aqueles deuses maiores. Aqueles deuses maiores. Sim. Só que eu fiquei lá do lado de fora com mais 2 caras e uma outra mulher. Certo. Que tava lá. A gente meio que virou descosta nessa muralha, né? Nesse muro gigante que tinha em cima da montanha. Sim. E ficou olhando bem pro horizonte, bem longe. Sim. Quando a gente tava olhando... Essa aí não me contou não, Fabiana. Ele contou pra mim. Ele só conta pra vocês, vai, continua. Quando eu tava olhando, eu lembro que eu olhava assim e vinha lá do horizonte, eu acho que era 3 ou 4 seres parecendo com aqueles da minha experiência do ser mais ou menos meio que golfinho, meio que com baleia. Aquele ser que parecia uma baleia... Golfinho lá que você viu na água brilhante. Exatamente, daquele jeito. Era parecido? Exatamente, daquele jeito. Só que o olho dele era preto, todo preto. Não tinha... É porque aquele lá, o olho dele era todo aceso. Aceso. Esse não tinha. Esse não tinha. Era igualzinho. Igualzinho. Sim. Bem humanoide também, o corpo humanoide, com olho preto e ele... Sabe essa pupila do olho? Sim. O dele não era afendado igual de reptilianos, dragos. Era mais uma bola mesmo. Era uma bola. Só que meio que marronzada. Um marrom bem claro, sabe? Sim. E ele tava... E veio, acho que veio uns 4, muito de longe, muito. E eles estavam rindo. Com os dentes afiados. Eles deviam ter mais ou menos uns... mais de 100 metros de altura, que lá era muito alto, e eles veio de frente, assim. Eles estavam vindo tudo de frente. Tudo de frente. Aí eu lembro que eles estavam vindo, só que eu e esses 2 caras e essa mulher foi conversar com esses seres. Sim. Aí já não lembro mais. E eles usavam um véu na cabeça, parecendo daqueles faraó
do Egito. Parecia um véu do Aquele faraó. trem azulado, sabe? Sim. Não é um véu, é tipo um pano. É que tá, eles porque jogam pra é o trás. chapéu do egípcio, lá do faraox, né? Exatamente. Assim, Exatamente. Só que não era azul. não era, não? Eles Não. usavam esse tipo de... Igualzinho dos faraós, igualzinho, idêntico. Exatamente, igualzinho. Só que cor que era? Eles... Não. Que cor que eles eram, pra falar? Roxo. Eles eram roxos. Tipo Olho, golfinho. Tipo golfinho com olho preto. Olho preto, a bolinha marrom. Sim. E usava igualzinho. Tinha algum Sim. detalhe assim ou era só liso assim? Não, era liso. Era assim liso? Branco, a roupa branca também. A roupa branca eles usavam igual os faróis usavam aquele, Sim. né, aquele pano que eu não sei o nome. Exatamente. Aí eu lembro que eu acordava depois disso. Agora, qual foi que você me contou hoje Hoje? no almoço? Dos cachorros? Dos Sirius. Quem aí? Ó, esse ano tem a série Sirius, viu? Esse ano tem a série Sirius. E eu vou fazer a série Egito. Eu vou contar pra vocês algumas coisas interessantes que aconteceram no Egito. Prometo pra vocês. Mas temos a série Sirius. E conta pra gente, sabe que cachorros, gatos, né? São seres, aqueles são usados como deboche, tá? Quando colocam um ser na condição de quadrúpede, andando de quatro patas, é humilhação. Isso é um estado que os Dráculas, os reptilianos, os dominadores, né, fazem em humilhação aos sirianos, como também aos canídeos, né, lá de Sírios, aos felinos de Sírios. Então eles fazem como deboche. Então presta atenção, você que é fã de Sírios, que você se sente reconectado ou conectado com a energia de Sírios, na qual eu vou trabalhar. Esse trabalho ele é muito, digamos, energizado pelas energias de Sírios também, tá? Porque ele foi feito para os orianos e sirianos também. Tem muitos sirianos. Mas fala pra gente esse relato que você me contou. Esse eu ouvi. Tá. Eu lembro que eu tava no corredor da nossa casa. Sim. Né? E eu tava caminhando pro portão. Você tava no corredor caminhando pro portão. Não tinha os móveis da casa. Não tinha. Não tinha. E eu lembro que não tava você, não tava minha mãe, não tava a Marcele aqui dentro. Sim. Só tava eu sozinho. Certo. E eu lembro que eu ia pro portão e parecia ser lá pra 7h40 da noite, escurecendo já. Sim. Aí eu lembro que eu olhava assim, ó, e a rua tava infestada de cachorro e gato. A rua tava lotada. Mas é muito. Devia ter uns 800 cachorros e gatos ali. Na rua. Na rua. Só na rua. E eles estavam juntos? Tudo junto. Tava brigando, não? Não, normal. Eles estavam o quê? Quietos? Sentados? Quietinhos. Não sentados, mas estavam em pé, só que não estavam andando. Tava parado. Sim. E não estavam brigando, se cheirando, não. Tava tudo normal. Aí eu lembro que tava tudo na rua, né? Aí eu lembro que descia a rua. Só que é estranho, porque lá no meu sonho, os carros não atingiam os cachorros e os gatos. Passava no meio deles assim e não matava, não. Era como se acha que fosse espíritos. Pareciam espíritos. Exatamente, espíritos. E os carros passavam e não acontecia nada. Não acontecia nada. É como se eles fossem transparentes. Transparentes, invisíveis, né? E eu lembro que eu olhava assim, ó. E os carros pareciam daquele filme Mad Max lá, que tem aquelas caveiras nos carros, Sim. aqueles crânios e tudo mais. E eu lembro que saía uns 4 caras de uns 3 metros. Os caras, brancos, muito branco. muito brancos. Da cor desse papel, do cor de papel. Ou a folha de Muito caderno, branco, folha muito sulfite. Exatamente. Carecas Eles. e cheio de símbolo na cara. Símbolos na cara, Símbolos, no rosto. Parecendo que as tatuagens, mas Sim. era símbolos na cara, no rosto. E os olhos deles? Não consegui ver. Boca, nariz normal tinham? Tinham, normal, igual de humano. Mas que o rosto era cheio de símbolos, era careca e branco, eu consegui ver mais dos estágios. Certo. E eu lembro que eles desciam dos carros e tinha até cachorro debaixo do carro, sabe? Normal. Os cachorros não estranhavam eles. Não estranhavam. Aí eu lembro que eles desciam e meio que recolhiam aqueles cachorros e gatos da rua. Pegavam e colocavam dentro. Só que eram uns 80 carros, era muito. Vinha de vários quarteirões, né? Era muito. E a hora que eu vi aquilo, veio na minha mente que eles estavam recolhendo a energia
dos animais porque aconteceu alguma coisa com a Terra. Eles estavam recolhendo a energia dos animais porque estava para acontecer alguma coisa com a Terra. Acontecer alguma coisa com a Terra. Aí eu lembro que eles saíam, né, levavam os cachorros nos carrão, uns carros muito grandes, muito. Aí eu, do portão, né, o portão tava até aberto, e eu ia lá pro nosso quintal, né? Só que o quintal tem uma parte cimentada lá que faz até um símbolo Z, né? Que era até o jardim ali. Mas o rosto dele só tinha tatuagem, não tinha... Se brincar, não tinha nem olho. Esses seres não tinha... O rosto era liso. Liso. Sem marcas. Sem esse... Careca. Era só cheio de símbolos. Só cheio de símbolos. O rosto lisinho, parecendo boneca. Lisinho, sabe? parecendo boneca, parecendo boneca. Aí eu lembro que eu ia do corredor, ia lá pro quintal e ficava naquela parte cimentada que você cimentou lá, que é até um símbolo Z, né? Sim. E eu ficava olhando pro céu, só que quando uma estrela cadente ela passa, ela é muito pequena. Sim. Muito pequenininho, que até faz o rastro Parece um dela, risquinho, né? Um risquinho. Só que imagina um tamanho de uma árvore com uns 40 metros de largura e uns 30 de altura. Caindo. Era muito grande, aquela bola era muito grande. Ele estava vindo dos céus? Tava vindo do espaço. Do espaço. Do espaço. Tá. E ela tava vindo no rumo da Terra. Sim. Quando ela tava vindo no rumo da Terra, eu lembro que vinha lá de trás no corredor, na onde eu tava, um ser parecendo com aquele ser que tava com véu. Sim. Sabe? Esse que tava... Parecendo um golfinho lá, meio que... da experiência da muralha, né? Parecia um golfinho. Parecia um golfinho, humanoide. Humanoide. E ele vinha lá de trás assim, ó, e ele falava, terminamos. Ele falava pra quem? Pros caras que pegou os animais? Pra você? Pra mim. Aí eu perguntava, terminamos o quê? Aí ele, terminamos. Aí ele entrava de volta e saía do portão assim, aí eu acordei. Porque na realidade, quero falar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês falam, isso não é novidade não, Marcelo. Se a gente já sente. Os animais estão morrendo em milhares ao redor do mundo. Estão sendo retirados os animais desse planeta. Vocês irão perceber que esse ano de 2020 ele é tão complicado que algumas raças de animais não estão nascendo, não estão procriando. Vocês podem chegar em muitos criadores de animais e conversar com eles, falar, olha, como é que tá assim? Alguns vão dizer para vocês, olha, raça tal não tá, parece, gerando. Tá difícil, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, para as pessoas que gostam de animais, isso é uma realidade. Está tendo dificuldade para encontrar raças de animais. Tipo assim, eu quero uma raça assim. Você não vai achar. Eu quero outra assim. Estão morrendo animais subitamente, ou seja, estão morrendo do nada esses animais. Então está já desde o ano passado isso, tá? Isso não é de 2020 não, mas em 2020 está potencializado. Mas desde o ano passado, os animais eles estão sendo retirados da Terra. Quem não assistiu aquele filme O Dia em que a Terra Parou, com Keanu Reeves, o mesmo ator que interpretou o Neo do Matrix, né? Matrix. Quem não assistiu O Dia em que a Terra Parou? Sim, Léo. O Léo aqui pôs aqui, eles estão entrando em extinção. Raças de cachorros estão começando a entrar em extinção. Não porque o homem está matando, não porque o homem está sacrificando, é porque na realidade, você vira as queimadas que tivemos na Amazônia e na Austrália, vocês acham que isso é algo que não foi projetado pelo plano astral? Porque eles estão matando os animais, mas porque eles estão tirando os animais. Naquele incêndio da Austrália eu falei, se vocês pegarem um vídeo meu daquela época, eu comentei que os animais estavam sendo retirados do planeta Terra. Então, se você assistiu aquele filme O Dia em que a Terra Parou, com Keanu Reeves, você vai ver que os seres espaciais vinham em grandes esferas e estavam pegando os animais e levando embora, porque a humanidade iria ser extinguida. Ó, em Ninha, a nova Terra, não existirá animais, tá? Não tem gato, não tem cachorro, só terá serpentes
só animais, répteis e aracnídeos. Na nova terra só existirá répteis e aracnídeos. Não existirá cachorro, gato, cavalo, coala. Esses animais não vai ter nenhum. Tigre, leão, não terá. Então, na época do incêndio da Austrália, eu fiz um comentário que os animais estavam sendo retirados. Só que isso está se potencializando cada vez mais e mais e mais. E agora as raças de animais vão ter dificuldade de nascer. Por quê? Os seres cósmicos estão retirando as essências ou os fragmentos dos animais. Então vocês vão ver, não fiquem com dó desses animais, não lamentem por esses animais. Eles estão sendo libertos deste mundo e a raça não será, digamos, debochada ou será menosprezada ou será humilhada por Jeová e os outros dracos, reptilianos, greys, a sociedade deles, entenderam? Então, esses animais que estão partindo, seja em massa ou dentro de sua casa, é porque eles estão sendo retirados pelas suas origens cósmicas que estão levando eles embora. Foi o que o Michael viu, né, Michael? Eles estavam retirando os animais porque, tipo, está feito. E você percebeu que estava algo caindo dos céus e destruindo. Para vocês entenderem. Então, onde eu falo para vocês, né? Os animais estão sendo retirados das suas essências da terra. Vocês conversem com criadores de animais e eles vão relatar para vocês que certas raças não estão procriando. Estão começando eles ficarem com uma pulga atrás na orelha porque está começando a ter falta de raças de animais e isso vai só expandindo. 2020, eu digo para vocês, é um ano muito complicado. Cuidado que vocês desejam e querem esse ano. Que assim como eles estão preparando uma grande mudança, já vai estar preparando a sua queda. Então eu falo de coração, é sério. Algumas pessoas, né, falam para mim, tem gente que acha ruim do meu jeito de ser. Tem gente que acha ruim de eu falar, de eu ler um relato, de eu dar um rala, de eu chamar atenção. Gente, eu vou dizer para vocês, que ego é esse? Que vaidade é essa? Quantas pessoas queriam a minha atenção, mesmo que eu fosse para xingar, os haters é tudo para ter minha atenção. Eles é doido para mim poder, digamos de uma certa forma, dar atenção para eles. Os haters são loucos para me falar deles e eu desprezo. Quantos amigos não queriam falar comigo, ter uma opinião minha para ajudá-los? O meu jeito é assim mesmo. Porque eu não tenho paciência com humanos, não. Minha mãe me achava um menino muito esquisito. Minha mãe me achava um adolescente esquisito. Minha mãe me achava um homem esquisito. Minha família me acha esquisito. Sempre fui assim. Já fui diferente disso, Michael? Nada. E eu vou dizer para vocês terem o privilégio de ter a minha atenção, ter o meu cuidado, como eu dou para um filho meu, vou dizer para vocês, muita gente tá doida. Né? Até mais, porque às vezes fala, pô, tu dá mais atenção para esse pessoal do seu canal do que pra gente. Às vezes você nem liga para nossas coisas. Às vezes, mas fala isso todo dia. Você só sabe ler os relatos e dar atenção. Então eu falo para você, coisa fresca. Seja para quem quiser, se a carapuça serviu, vista. Eu falo pro bem, eu falo para o crescimento, assim como eu falo pro Michael, que eu considero o Michael um dos maiores médiums da atualidade. E não estou brincando. Considero o Michael um dos maiores médiums promissores da atualidade na terceira dimensão. Então, se eu falo para você, é pro seu bem. Porque quantas pessoas querem ouvir, Marcelo, me xingue, mas fale alguma coisa, analisa o meu caso. Quantas pessoas gostariam de ter meia hora para conversar com elas, para ouvir, e nem que fosse do meu jeito, eu desse atenção para ela. E tem, nossa, não gostei, ele me maltratou, nossa, não, saí do trabalho, desfiz amizade com o Marcelo, não gostei do jeito do Marcelo,
Esse bicho é um animal. Esse cara é um cavalo. Eu não vou alisar. Assim, com eles é assim, imagina que... Eu não vou alisar marmanjão velho, mulher velha, que eu nunca vi na minha vida mais do que meus filhos. Se eu sou assim com meus filhos, né, Michael? Sim, e até pior. E até pior, vocês acham que eu vou ficar... Não, vem cá, senta no colo do Celão. O que foi, meu amigo? Ah, não. Ah, peraí. Olha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, tá bom? Você vai conseguir. Não, é lógico. Eu tô com você pro que deve é. Existe esse Marcelo, Michael? Nossa, se foi em outro loop, né? Outro loop? Porque na realidade, quando vocês morrerem, vocês não vão ver Papai do Céu esperando vocês, não. Mamãe, vocês não vão ver o Chico Xavier, os mestres ascensionados, Deus, Jesus e toda a corte da espiritualidade. Vocês vão ver monstros que vão esperar por vocês. Por isso que vocês não sabem o que vai acontecer depois da morte. Jeová fica cozinhando vocês na banho-maria. Fica tratando vocês com as religiões dele. Não, tem os céus, temos os seres de luz, nós vamos cuidar de você, nós vamos salvar você, nós vamos tratar você. Fica cozinhando você a banho-maria, sabe? Empurrando você com a barriga até a sua morte. E quando você morrer, crau! Aí já era. Então eu prefiro já treinar vocês para vocês chegarem lá já preparados que lá o cacete come. E que lá não tem serzinho, não. Vocês vão ver seres bem exóticos, né? E aí vocês, de uma certa forma, vão entender. Pô, aquele gordo desgraçado, aquele maldito, aquele lixo, ele queria meu bem de verdade. Realmente aquele cara pensava no meu bem. Ele pensava no meu bem. Mas pra gente terminar... Maicon, você ficou meio perturbado com a experiência da Marcele? Ah, é? Que dia que foi essa experiência dela? Foi ontem, né? Pra amanhecer hoje ou pra amanhecer ontem? Amanheci ontem. Pra amanhecer na quinta-feira? Foi de quarta pra quinta? Foi. Marcele tá dormindo. Marcele, quando deita pra dormir, meus amigos. Agora, ela deitou que horas hoje? 7 horas. 7 horas da manhã, vai acordar lá pras 9 da noite. Mas o que que ela falou que te deixou perturbado? Vamos já... digamos, violar o relato da Marcele. É que foi assim, ó. Ela tava... É que primeiro foi um sonho meio que mais... Não tão experiência com seres, né? Mas foi um sonho padrão. Ela teve um sonho, entre aspas, padrão. Padrão. Tá bom. E depois teve a experiência. Aí eu já vou contar a experiência, porque eu acho que o de antes não é muito... Conta do jeito que você me contou, tá? Tá, ela disse que ela sonhou que ela tava no 3º ano do ensino médio. A Marcele se encontra no 2º hoje em dia. E ela tava com um namorado, né, bem rico, Só no sonho mesmo. num carrão. Num carrão, e ela tava chegando à escola, Sim. né? Aí depois, aí isso aí já cortou. Então ela sonhou, ela disse que foi um sonho. Sim. Só um sonho mesmo. Pode ter certeza. Vai, pode Exatamente. continuar agora a experiência. Aí ela teve uma experiência que ela tava aqui em casa, ela devia ser bem mais velha, ela falou, né? Aí ela tava chorando muito, muito pra minha mãe, e ela falava, eles levaram ela, né? Aí eu perguntava pra Marcele aqui na 3D, né, eu acordado, eles levavam quem no sonho, Marcele? Aí ela falava, é porque eu tinha uma filha, né? A Marcele sonhou isso. Isso. Devia ter uns 5 anos, a menina. Ela tinha quantos anos, a Marcele, mais ou menos? Eu acho que uns 20. Ela falou que tinha mais ou menos uns 20 anos. Ela já era mulher. Era mulher, já adulta. E ela tava com uma filha, e essa filha dela tinha o cabelo enroladinho, né? Criancinha. E ela disse que os reptilianos a levaram, né? Aí eu falava... Aí ela disse que quando ela falava pra minha mãe que os reptilianos levavam a menina, veio na mente dela como se fosse um flashback, Sim. um vídeo que tava dentro de um quarto escuro, bem escuro,
E sabe aqueles quartos mais penumbra, sabe? Sim. Daquele jeito, penumbra? Ela disse que ela tava lá. Ela não disse que ela tava lá, a filha dela tava lá dentro do quarto e tinha uma mulher lá também, dentro desse quarto. Quando ela tava olhando pra frente, como na visão do drone, né? Ela estava vendo na terceira pessoa. Exatamente, do flashback. Ela viu um ser que é parecendo com um reptiliano. Sim. Só que com os dentes tudo afiado, mas com vontade de comer mesmo, devorar. Sim. Sabe? Eu acho que é um ser primitivo, não um reptiliano primitivo. E ela falou que ela tava lá no quarto com essa menina, né? Uma mulher tava no quarto com essa menina. E esse ser, quando ele foi pra devorar a criancinha, essa mulher foi segurar a boca desse bicho pra não mastigar a menina. Só que a pressão foi tão forte do fechando a boca, que meio que a boca era tão grande também, que pegou na cabeça dessa mulher e meio que comeu a cabeça dessa mulher também. E essa mulher era ela? Eu tenho certeza que era. E aí? Ela disse que era só uma mulher que tava lá dentro do quarto. Aí ela falou que a menina, ela disse que depois disso que ela viu a mulher sendo meio que devorada, né? Ela disse que ela tava meio que com a visão do drone e lá dentro do quarto tava espedaçado uma criança. Que ela tem certeza que é a filha dela no sonho. Antigamente, eu falava assim que eram ameaças. Lembram disso? Lembram que o Marcelo falava, isso pode ser uma ameaça, é uma ameaça de projeção futura. Hoje eu me sinto na liberdade de falar com você, já que vocês já avançaram muito, né? Vou dizer para vocês. Nenhum dessas pessoas, desses canais espiritualistas, de professores, Zé das Quantas, Zé Bolacha, Zé Torresmo, Zé Farofa, que tem aí, os seguidores deles, mesmo pagando caro, fazendo curso, comprando livro, material, esse pessoal nunca nem evoluiu, né? Esse pessoal tá igual os membros do Edir Macedo, do pastor Valdomiro, mesma coisa. Eles simplesmente estão numa bandeira religiosa diferente. São o mesmo tipo energético e a mesma prisão, só que em sala diferente. Mas vocês que seguem o trabalho de despertar de consciência cósmica, vocês já evoluíram muito. Vocês já evoluíram muito. E hoje eu me sinto na liberdade de conversar com vocês de uma forma mais aberta, né? E uma coisa que eu falo para vocês, eu falei para Fabiana, eu não gosto de falar as coisas, né? Eu quero que a pessoa busque, que ela encontre, porque eu já presenciei tantas coisas que se eu for falar, ainda é complicado, mas nós estamos evoluindo, nós estamos nos entendendo melhor com o passar do tempo, e eu vou dizer para vocês, muitas coisas virão, muitas coisas importantes virão. E eu digo para vocês que muitos dos sonhos são lembranças de acontecimentos em loops temporais. A Marcélia, ela é uma reptiliana, vocês sabem disso. Ela mesmo se reconhece e ela mesmo já se retratou, né? Isso não são memórias, vamos dizer que tal de memórias, implantes de ETs, isso acabou. Se você estiver na religiosidade, eles vão induzi-lo mentalmente. Se você for meditar dentro da religiosidade, eles vão fazer indução mental. Mas não vão, digamos, de uma certa forma, implantar memórias. Eles vão confundir suas próprias memórias, embaralhando-as como um baralho, tá bom? Mas eles não vão inserir mais memórias em vocês. Mas se você vive no estado de neutralidade, meus filhos são neutros, extremamente neutros em religiosidade. Se você vive essa energia, você tem a possibilidade de vasculhar. Não me julgue você, se um dia você me conhecer e eu conversar com você e você julgar as minhas atitudes durante os loops temporais. Eu duvido
que vocês tenham a capacidade de suportar energeticamente o que eu já passei. Eu duvido que vocês tenham capacidade de se manterem lúcidos sem enlouquecerem ou buscarem sua autodestruição, se vocês pudessem viver ou acessar o que eu já passei. Minha vida não é fácil aqui. Eu passo intacto aos loops. Passo mentalmente, passo, digamos, eu já vi minha mãe morrer várias vezes. Eu vou dizer, dói todas as vezes. Eu já vi amigos morrerem e doeu. Eu já vi o Michael morrer várias vezes. Hoje ele está aqui e quando eu olho para ele, me dói o coração. De já ter visto o Michael morrer várias vezes e saber que ele está aqui agora. E eu presenciei a morte dele várias vezes. Mas uma tortura, eles voltam e eles não me apagam. Eu já vi a Marcele morrer várias vezes. Eu já vi meu pai morrer várias vezes. E a loop após loop eu fico esperando como vai ser dessa vez. Como vai ser dessa vez? Isso me causa muita agonia e depressão. Porque eu fico esperando como vai ser dessa vez. Como que eu vou sofrer dessa vez? Como que eu vou ver a Marcele morrendo? Esmagada por um carro, por um caminhão? Devorada por um bicho ou por um ser? Como que eu vou ver o Michael morrendo baleado com 30, 20 e tantos anos? Como que eu vou suportar isso? Aí volta o loop e as memórias continuam. E eu preciso me reajustar para não enlouquecer. Porque eu quase que eu enlouqueço todas as vezes e eu vivo em constante desejo de me matar. Eu sou um tipo de pessoa que eu vivo em constante desejo de ir embora. Porque cada loop é uma tortura. Estou conversando com o Michael aqui à minha frente, mas eu já ouvi em um caixão. Eu já o sepultei, já chorei pela sua morte. Já me tiraram ele várias vezes, mas quando voltam, tudo está aqui ainda e isso dói muito. Vocês não fazem ideia. Tanto que isso me mantém em estado constante de depressão. Eu vivo em estado constante de depressão. Depressão comigo é constante, 24 horas. É por isso, às vezes, eu sou tão nervoso, bruto. Às vezes eu acordo, não quero conversar com ninguém, não fala comigo, me deixa em paz. Eu não tô a fim de conversar com ninguém. Porque são lembranças, sensações, sentimentos fechados, remoendo dentro de mim, gritos de pavor de um filho, gritos de uma esposa, gritos da minha mãe, e isso vai cessantemente voltando, e isso vai somando. Então eu vivo em constante agonia, porque na realidade, aqueles a quem eu amo na terceira dimensão, eu vivo matando eles, enterrando eles. A dor, o sepultamento de um filho é uma coisa esmagadora. O sepultamento de um pai, de uma mãe é uma coisa esmagadora. O sepultamento de quem amamos é algo esmagador. Não é fácil, não. Queria que vocês estivessem na minha pele antes de me julgar, porque a cada loop vocês não se lembram do que passou no futuro. Vocês não se lembram do que aconteceu no futuro. Vocês vivem do ponto temporário, da escala de tempo, da lembrança daquele dia para trás, e vocês seguem em frente sem ao menos entender o que aconteceu. Quantos amigos eu abracei e apertei a mão e tiveram mortes trágicas, e muitos eu pude vê-los mortos. Mas volta, vocês estão aqui, eles estão aqui.
Aí volta aquele mix de alívio, paz, mas logo vem o tormento de que aquilo vai se repetir e você não consegue perceber como eles farão, porque todas as vezes é de forma diferente. Eles modificam os cenários, eles modificam a forma e me punem ao poder guardar isto. Onde eu falo, não sou feliz. Eu não sou feliz. Não consigo. Não consigo. Vivo agoniado, depressivo todos os dias. Essa é a minha vida. E às vezes eu sou uma pessoa que penso em me matar todos os dias, mas sei que eu não posso fazê-lo. Esse sou eu. Você quer ter a minha lucidez, a minha mediunidade? Você quer ter contato com os seres que eu tenho? Você quer viver isso? Você quer passar por isso? Eu digo para vocês, é a pior coisa que existe para se estar aqui. Tanto que, assim que este mundo, digamos, chegar a mim, a nova terra, eu me retirarei da terra. Essa é uma realidade. Então não me julga, não me julguem com a falta de lucidez de vocês. Não me julguem, pois vocês não sabem o que é estar na minha pele. É complicado. A única coisa que eu disse, e eu vou falar para Marcele, e disse para o Michael, olha, não será isso uma triste lembrança de um fato, acontecimento que aconteceu numa outra linha temporal e que isso volta com essas imagens como sonhos horríveis que aos poucos vão se desbloqueando e se mostrando? Não será isso, a Marcele, algo que ela passou? E eu vou dizer para ela, minha filha, nunca tenha filhos. Nunca tenha filhos. Porque podem ter tirado a sua filha e matado você junto. Em alguma linha temporal que foi substituída por essa. Grandiosos guerreiros cósmicos, eu quero o bem de vocês. Não importa se você não gosta de mim hoje, você pode não gostar de mim nunca, mas eu quero que você me ouça, você entenda o que eu quero te dizer. Esse trabalho ele é feito em cima de muita luta para que você consiga entender as coisas que acontecem com você para você ir embora. Um grande abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Obrigado, Michael, por sempre estar contribuindo com este trabalho. De nada. E eu digo para vocês, não percam esta grande oportunidade de ir embora. 2020 é o ano da queda. Pode ser até o meu também. Não vou mentir. Mas eu quero, se por acaso, talvez eu cair, que você vá embora. Que você deixe este mundo e volte para sua casa. É para isso que eu luto contra a loucura em todos os retornos de loops temporal. Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Que o universo conspire a favor de todos. Tchau, tchau. Muito obrigado.